Vereadores do Rio aprovam em segunda discussão os projetos sobre São Januário, na Barreira do Vasco, e o novo Autódromo Parque em Guaratiba. São dois projetos do Poder Executivo que a Câmara Municipal criou um planejamento legislativo para aprovar no primeiro semestre e tendo muita transparência e debate com a sociedade civil, com todas as entidades e técnicos da nossa cidade. O itinerário dos ônibus que circulam na capital é tema de audiência pública nesta terça-feira, dia 18 de junho. E tem ainda a palestra Eleições 2024, Normas e Regras. É agora, no CRN2. Olá, boa noite. Dois projetos importantes para a cidade foram aprovados em segunda discussão pelos vereadores do Rio nesta terça-feira, no plenário do Palácio Pedro Ernesto. O primeiro a ser votado nesta terça-feira foi o que prevê a reforma de São Januário. A matéria de autoria do Poder Executivo estabelece um conjunto de intervenções coordenadas pela Prefeitura com a participação do Clube de Regatas Vasco da Gama, moradores do entorno e investidores privados. Os vereadores propuseram e discutiram 84 emendas ao projeto. O presidente da Câmara, Carlos Caiado, destacou os benefícios que a operação consorciada pode trazer para a cidade. O equipamento do Vasco ele tem um alcance social, esportivo, social no entorno, inclusive, do Vasco, que tem as comunidades da Barreira do Vasco, que vão receber muitos investimentos. Isso é um aspecto muito importante no projeto e na questão esportiva. O São Januário é um estádio do Vasco da Gama tradicional da nossa cidade, de grande importância que o Vasco tem, vai sair de 22 mil pessoas para 47 mil pessoas e gera mais um equipamento de poder, de alcance econômico para eventos, shows, jogos também do próprio futebol, outras atrações esportivas que possa ter. No plenário, os parlamentares usaram a tribuna para ressaltar a importância do projeto e apresentar detalhes das emendas propostas. Muitas foram apresentadas para melhorar o projeto, para que ele tenha maior segurança jurídica, para que tenha maior clareza com relação às obras que serão realizadas no entorno de São Januário, inclusive o trabalho de definir o perímetro. Então essa, por exemplo, é uma das emendas, uma das mudanças no texto que foram realizadas e discutidas hoje para definir o que exatamente é esse entorno de São Januário, quais são as comunidades que poderão receber intervenções, obras, melhorias de urbanização, pois nós sabemos que é uma região carente da nossa cidade. Quando esse projeto começou a ser discutido na casa, eu fiz muita questão de não me apresentar como vereador vascaíno para discutir o projeto, mas como vereador. Antes de mais nada, o que esse projeto traria de coisas importantes para a população que vive no entorno de São Januário. Mais importante do que tudo, evidente que é importante a reforma do estádio de São Januário, é muito importante que o Vasco avance nas suas condições físicas de trabalho, mas também é importante que todo o entorno que sempre viveu e sofreu ali com São Januário seja aquinhoado com aquilo de melhor que pode acontecer para o morador da área, para o morador da cidade do Rio de Janeiro. Quero acreditar que essa reforma vai legitimar e vai garantir a melhoria dessas políticas que são essenciais, básicas, fundamentais para a sobrevivência e a dignidade da nossa população carioca. A Câmara Municipal vai acompanhar também com toda a responsabilidade, com todo o comprometimento, as fases que serão elaboradas para a reforma e construção de São Januário. Eu estou tão orgulhosa dessa casa, da forma como foi encaminhado essa proposta, com elaboração de audiência pública, com a participação de todos, inclusive da Câmara como um todo, independente da bandeira de cada um dos senhores vereadores. Torcedores, moradores, dirigentes e o presidente do Vasco acompanharam a votação. É lógico que o maior beneficiado é o torcedor vascaíno, até pela questão da capacidade, a gente dobra a capacidade do público
e moderniza São Januário, que era um desejo de um estádio histórico, né, centenário, com uma importância, né, histórica também. Então, para a gente é a realização de um grande sonho. O projeto foi aprovado por unanimidade. Ao Vasco nada! Então como é que é? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da Fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! Vitória! Obrigado, vereadores! Depois da aprovação do projeto da reforma de São Januário em sessão extraordinária, os parlamentares discutiram o projeto de lei complementar que prevê a construção do novo Autódromo do Rio, em Guaratiba, na Zona Oeste. Quem também acompanhou foi a repórter Simone Braga. O projeto, debatido amplamente em reuniões e audiências públicas, foi analisado pelo Parlamento Carioca em segunda discussão. Em reunião realizada hoje na Câmara, antes da sessão plenária, representantes da construção do autódromo e vereadores ajustaram detalhes das 97 emendas apresentadas pelos parlamentares para aprimorar o projeto. Autor de uma das emendas, o vereador Rocal ressaltou a importância da educação na região. É importante, uma das emendas propostas de minha autoria é que, de fato, essa empresa possa dar uma contrapartida para as escolas de Guaratiba, que de fato possam ter a oferta de mais de 240 vagas para aquelas crianças do ensino fundamental 1. O projeto de autoria do Poder Executivo estabelece como local para a construção um trecho situado próximo à estação de BRT Mato Alto, entre a Avenida Dom João VI e a Estrada da Matriz. Vai melhorar aquela região lá, que vai dar dignidade para aquele nosso povo de Guaratiba, gerando emprego para aquela região, trazendo segurança para aquela região, trazendo turista para aquela região, mais turista para aquela região. O Rio ter novamente um autódromo é muito bom para a nossa cidade. Além do que, ele vai estar colocado numa região para onde o Rio de Janeiro direciona seu crescimento. Portanto, o autódromo pode ser uma âncora para o desenvolvimento ali daquela região de Guaratiba, e eu vejo como muito positivo. A proposta também determina diversas intervenções na região para abrigar o autódromo, como a criação de novas estações de BRT e incentivo a atividades culturais e shows quando não estiverem acontecendo corridas. Acreditamos que é de extrema importância, presidente, esse equipamento para as grandes metrópoles do mundo, dando visibilidade à nossa cidade. A maior vocação do Rio de Janeiro é o turismo, e é importante o Rio de Janeiro ter um equipamento como esse. Queria dizer que hoje é um dia muito importante, é um dia histórico para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, é um dia histórico para Guaratiba. Esse projeto do Parque Autódromo, é importante ressaltar que ele é totalmente sustentável, toda a parte para absorção de água da chuva, vai desenvolver essa região tão importante. E quando a gente fala de um autódromo, não é só um autódromo, é um autódromo parque. Isso vai desenvolver o turismo, isso vai desenvolver os bairros em volta, presidente. Não só como Guaratiba, mas também pegando também Paciência, Campo Grande. É um projeto de vital importância para a Zona Oeste do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, que já foi uma referência do automobilismo, especificamente a Fórmula 1 era realizada aqui. Então agora a gente finalmente vai viabilizar o resgate do automobilismo na cidade do Rio de Janeiro. O projeto foi aprovado por 35 votos a favor. O Autódromo Parque em Guaratiba, que tem um alcance muito grande na parte ambiental, de preservação dos manguezais, como exemplo. Tem um alcance esportivo que gera a economia da cidade, do que significa o autódromo em qualquer cidade. Geração de empregos, a questão da turística, não só para o bairro de Guaratiba, da Zona Oeste, mas também para Recreio, Barra da Tijuca, onde absorve a rede hoteleira da nossa cidade. Então, os dois projetos são projetos muito significantes e que a Câmara agiu de forma correta, certa, e a gente espera que vai beneficiar muito a cidade.
Depois do intervalo, tem outras notícias desta terça-feira no Legislativo Carioca. Uma audiência pública discutiu o itinerário das linhas de ônibus no município. Segundo a Prefeitura, 175 linhas que haviam desaparecido das ruas do Rio voltaram a circular nos últimos anos. Os detalhes da palestra sobre as normas e regras aprovadas pelo TSE para as eleições de outubro. Foram incluídas a regulamentação do uso da inteligência artificial e novidades na propaganda eleitoral. E tem ainda a previsão do tempo para amanhã, a poucos dias do inverno. Será que a temperatura vai cair? CRN2 volta já, é só um minutinho. O itinerário das linhas de ônibus que operam no Rio foi um dos assuntos discutidos nesta terça-feira na audiência pública promovida pela Comissão de Transportes da Câmara Municipal. Há 2 anos, a Prefeitura do Rio paga subsídio aos 4 consórcios responsáveis por operar as mais de 400 linhas que circulam hoje na cidade. O acordo entre a Prefeitura, as empresas e o Ministério Público Estadual tem o objetivo de melhorar o serviço com a retomada de linhas extintas. Desde junho de 2022 até agora foram pagos R$1,5 bilhão após a aprovação pela Câmara Municipal da emenda que alterou a lei complementar, autorizando a Prefeitura a utilizar recursos financeiros para pagar parte da tarifa. A audiência pública trata de um tema que foi prioridade número 1 dessa Casa Legislativa e da Prefeitura, que é a dignidade da população no transporte público. É uma concessão e a gente tem que cobrar. E o que a Câmara fez juntamente com a Prefeitura? Essas linhas de ônibus que rodam na nossa cidade pelas empresas privadas, que é a concessão, o trajeto dela, a empresa só vai receber se cumprir através do GPS. Então essa é uma discussão aqui que está sendo feita nas linhas de ônibus gerais para a sociedade. Em todo o município, 175 linhas de ônibus voltaram a circular. E segundo a Prefeitura, os 850 pontos de ônibus que estavam fora de funcionamento foram colocados nas novas rotas dos ônibus. Atualmente, a cidade é atendida por cerca de 3.800 veículos. São 15% de aumento da frota, 45% no aumento de números de viagens e 50% do quilômetro rodado. É um esforço da Secretaria, junto, obviamente, com o apoio do Legislativo, da Câmara e da população, junto às empresas de ônibus, para a gente realmente melhorar e recuperar o sistema de transporte da cidade. Para o vereador Rocal, o atual modelo de gestão do consórcio Santa Cruz não é suficiente para atender a demanda dos moradores da Zona Oeste e criticou a qualidade da frota que circula na região. São carros velhos, que realmente não atendem aquela população. Tem ao outro lado de Campo Grande, que é 830, que pega a estrada do Pedregoso, que agora melhorou um pouco, graças à atuação da Secretaria Municipal de Transporte, que foi uma situação simples, creio eu, que só mudou o operador. Para o vereador Felipe Michel, presidente da Comissão Permanente de Transportes e Trânsito, as mudanças apresentadas pela Prefeitura do Rio são positivas. A partir do dia 1º de julho, nós vamos acompanhar essas mudanças, vamos continuar fiscalizando, cobrando a Prefeitura para que a população seja atendida, principalmente o seu João, a dona Maria, que precisa do transporte público para trabalhar, para a saúde, e essa é a nossa missão como Comissão de Transporte, como vereador. Olá, pessoal. Essa terça-feira foi mais um dia de tempo estável aqui na cidade do Rio, com predomínio de céu claro e sem registro de chuva. A mínima foi de 17,6 graus no Alto da Boa Vista e a máxima registrada foi de 33 em Santa Cruz. Para essa noite, permanece a previsão de tempo estável. Para amanhã, na quarta-feira, um dia bem parecido com hoje, poucas nuvens no céu, máxima prevista de 34 graus. E assim como hoje, no período da tarde, a umidade relativa vai estar baixa, com valores podendo ficar abaixo dos 30% em alguns pontos da cidade. Se vocês querem saber mais, sigam nossas redes sociais e baixem o aplicativo Cor.rio.
A segurança será reforçada por agentes da Secretaria de Ordem Pública e da Guarda Municipal para o jogo entre Botafogo e Atlético Paranaense nesta quarta-feira no Engenhão, na zona norte do Rio. 190 agentes vão atuar na região a partir das 2h da tarde. O esquema operacional vai contar com o apoio de 40 veículos, entre carros e motos, além de efetivo dos grupamentos tático-móvel, de operações especiais e com cães. A orientação é que os torcedores utilizem o transporte público. A partida está marcada para as 7h da noite e é válida pela 10ª rodada do Brasileirão. Uma palestra sobre as novas regras das eleições deste ano reuniu especialistas no assunto, políticos, representantes de partidos políticos, assessores e moradores do Rio. O evento aconteceu no Salão Nobre da Câmara Municipal. A palestra esclareceu o que será ou não permitido com as novas resoluções aprovadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o pleito municipal deste ano. O presidente da Câmara, vereador Carlos Caiado, destacou a importância do respeito à legislação eleitoral e do conhecimento das normas vigentes para que o processo se dê da melhor forma para a população. É uma clareza muito importante e a melhor coisa que a gente tem é realmente a importância do voto. Exercer a democracia, exercer a sua cidadania e a Câmara Municipal, mais uma vez, perto da população para interagir e buscar ainda mais naquilo que a gente vai decidir a vida da sua cidade por os próximos 4 anos. A eleição que vai definir os novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores vai ser no dia 6 de outubro e regida por novas normas, incluindo a regulamentação do uso de inteligência artificial e novidades na propaganda eleitoral. A palestra contou com a participação de 4 especialistas em legislação eleitoral. Daniele Marques, advogada e especialista em direito eleitoral, abordou a questão das paródias eleitorais e os eventos de arrecadação de campanha, destacando as novas proibições e regulamentações. Já se tornou uma cultura nas nossas eleições ter esses jingles feitos em cima de alguma outra obra e, por conta disso, agora a legislação eleitoral resolveu regulamentar o tema, resguardando os direitos dos autores e prevendo que os autores dessas obras eles podem exigir, né, das campanhas dos partidos políticos e dos candidatos que apresentem a autorização para essa divulgação. Eduardo Damian, advogado e professor de Direito Eleitoral, destacou as novas regras sobre o registro de candidatura e a lei de improbidade administrativa. Ele enfatizou a importância do controle na destinação de recursos para candidaturas negras e a necessidade de listas proporcionais com diversidade de gênero. Eduardo ressaltou a importância da legibilidade tirando certidões com antecedência. Outro assunto abordado por ele foi a vaquinha virtual. Até uma forma dos pré-candidatos, né, divulgarem que desejam se candidatar à cargo eletivo. E eu vejo muito poucos candidatos se utilizando dessa ferramenta. E a ferramenta pode ser utilizada nas plataformas que são registradas na Justiça Eleitoral. No site do TSE você tem todas as plataformas, todos os aplicativos que fazem esse tipo de vaquinha virtual. Vânia Aieta, coordenadora geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, falou sobre um novo tema: as diretrizes envolvendo a inteligência artificial, ressaltando a necessidade de avisar o eleitor sobre o uso dessa tecnologia em campanhas. Na aplicação da inteligência artificial, deverá ser exigido, né, a identificação de que aquilo se trata de uma inteligência artificial, quem a utilizou, quem a patrocinou e para que propósito. E aí, certamente, nós vamos ter a inteligência artificial aplicada e lícita e aquela que vai operar no submundo sem qualquer regulamento. Márcio Alvim, também advogado e membro da Comissão de Reforma Política do Conselho Federal da OAB, esclareceu dúvidas sobre os elementos tradicionais da propaganda eleitoral que continuam relevantes e fazem a diferença, como o corpo a corpo e a panfletagem, por exemplo. Até porque, quando a gente tem a oportunidade recente de observar os cenários eleitorais fora do Brasil, esses ainda são elementos muito difundidos, né? O chamado propaganda de rua. Então, acho que ter atenção para esse novo desafio das arenas digitais e agora da inteligência artificial, mas sem esquecer, obviamente, que ainda existe campo
para boa e velha panfletagem, por que não, né? Isso não está excluído do debate. O evento realizado no Salão Nobre foi gratuito e teve a participação de representantes de partidos, assessores, vereadores e moradores da cidade do Rio. Eu acho que esse encontro, ele fortalece a democracia, então ele, na verdade, é uma forma de demonstrar como essa casa está comprometida com o nosso sistema, está comprometida com a transparência, está comprometida com a disseminação da boa informação, que isso é sempre uma preocupação. CRN2 termina aqui. A seguir tem o programa Câmara Rio Debate. Hoje falando sobre como mudou o padrão de deslocamento dos usuários de transporte público da região metropolitana depois da pandemia. Isso mexeu com a questão da mobilidade dentro do Rio de Janeiro. Um levantamento aponta que mais de 74% dos postos de trabalho disponíveis estão na capital, o que acaba atraindo moradores de cidades próximas. Acompanhe a nossa programação ao vivo também pela internet. Uma boa noite para você. Tchau, tchau.